Vejo o mundo esfarelar-se em pedaços e dói no peito a partida dos irmãos e das irmãs. Rogo o tempo que a gente se abrace, que todo medo se desabe com as máscaras. É bem verdade que alguns sonhos não envelhecem e há a liberdade de não precisar ser alguém. Eu vi o céu descansar no reflexo dos seus olhos, outra vida na sereia azul para repetir esta façanha. Quem sabe Deus, até lá preservarei-me criança, ao ouvir os milagres transcritos nas vozes dos pássaros. É de arco-íris, as sementes do novo mundo, e o horizonte está sujeito às nossas mãos. A valentia é a virtude que faz nascer o broto, e a coragem é o desabrochar da flor para viver sem defesas. Um coração despido brilha mais que 1000 galáxias. Nossa Senhora é o azul de todo o rio, e o dourado é o sol bordando o chum. Sou aprendiz da sombra das gaivotas. Saltar de abismos é o pré-requisito para o voo. Somos formigas a plantar revoluções. Minha jangada é estar presente na próxima respiração. Assim declaro meu amor a você, vida. Tenho memórias de tecido borboleta, bater de asas que gerava até tufão. Eu acredito na criança do seu peito, que toda alma tem um circo a se armar. Ouve o canto da baleia do fundo dos mares do meu coração. Não clame amor para exercer controle e guerra. Cantou para mim um chavante em oração. É de alegria o sol que nasce todo dia. E eu quero ver a gente nele se queimar. Então eu sou o Zero e eu poderia me definir, né, com essa inspiração desse nome, que é a eterna novidade, né, essa referência, né, com os olhos de recém-nascido tento olhar e observar toda a vida, né, no sentido de, além de qualquer preconceito, né, com o coração sempre aberto, poder reconhecer, né, o que é a existência, que é a vida, que para mim é uma eterna novidade, né, estar sensível a isso. Então, também tenho esse nome de batismo, que é o Cássio de Oliveira José. Eu tenho como formação a psicologia. Da minha ancestralidade, a minha mãe vem de Recife, né, de Pernambuco, meu pai do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Oswaldo Cruz. E já fiz, assim, tem um grande apagamento, assim, né? Se eu vou perguntando para os meus pais, não tem muita história, né? Tem uma relação com os indígenas também. Já cheguei a fazer esses testes genéticos, assim, e tem uma grande parte, assim, africana, né? Tem uma parte andina e também europeia, né? Assim, dentro da minha formação genética. De fato, eu tenho muitas inspirações, assim, que eu poderia trazer, né? E o Krishnamurti foi uma delas. O Krishnamurti, ele é uma referência, inclusive, nesse nome Zero, né? Porque ele traz muito essa dimensão da eterna novidade que tudo é, né? Da constante morte e nascimento. E que qualquer ideia que a gente tem sobre as coisas é só uma imaginação, né? Porque um pensamento, ele sempre é embasado na memória, e a memória é o passado. Então, se a gente é uma constante novidade, dentro de uma imagem que eu crio de você, você jamais será essa imagem que eu vejo, né? Então, a imagem que eu tenho sobre você diz muito mais sobre mim. Então eu vou desapegando de qualquer imagem que eu tenho sobre as coisas para poder, em cada novo instante, me relacionar com elas, né? Assim as relações são mais verdadeiras. Então vejo que esse olhar do recém-nascido também alimenta a poesia em mim, porque eu vou abrindo mão das ideias que eu tenho sobre as coisas para que de fato elas possam me conectar e criar uma intimidade legítima a cada nova oportunidade de encontrá-las, né? Assim eu sinto que me relaciono com a vida. Inclusive qualquer imagem que tenho sobre mim mesmo não representa mais o presente, né? que é o centro da essência mesmo, é o centro da vida. E entre outras referências, né? Eu gosto muito de me conectar, inclusive tem muitos amigos indígenas, né? Essa sabedoria da simplicidade, essa sabedoria de poder me alimentar, me conectar com a natureza, né? De purificar o coração muito mais do que me entupir de conhecimentos, assim, isso engrandece também a poesia em mim. E eu sinto que sempre que a poesia está alimentada no meu ser, eu sinto que eu estou mais conectado com um grande espírito também. Tenho como referência muitas pessoas da quebrada, assim, né? Eu nasci, né, na periferia, tenho vários professores, vários amigos, participo de vários projetos.
Inclusive, né, dentro da minha poesia tem uma referência muito grande, né, de rappers, assim, né, que vai desde do Sabotagem, do Racionais e do Emicida. O Emicida foi muito importante para eu escrever esse livro aqui, que é o Poemas para o Êxtase, porque ele tinha lançado o Amarelo e, em especial, a primeira música, que se chama Princípia, eu vi uma intensidade, algo que além de uma música, né? Era uma obra de arte que realmente estava conectada com uma chama da vida, tinha uma provocação, era como se ele ligasse a gente numa conexão que impulsionava algo maior, assim, existencial. Então eu ficava lendo os versos enquanto eu escrevia a poesia e pensava, o livro pronto, eu pensava, quero ir além, eu queria tirar algo mais, eu queria tirar uma seiva a mais, um alimento a mais, principalmente que era um contexto de pandemia, que as pessoas pudessem ler aquelas palavras e se sentirem como se um raio caísse em cima delas e elas se sentissem com força para viver, sabe? Quebrando e rompendo qualquer barreira que de repente pudesse afastar de um campo de inspiração, um campo de vitalidade, um campo de poder se deslumbrar com a existência, mesmo com qualquer limitação que pudesse haver ao redor. Aí uma outra referência que eu queria trazer, que eu sinto que é bem importante, é um monge, que é o Thich Nhat Hanh. Eu digo ele porque ele traz uma referência muito grande na minha escrita, em dois sentidos. No sentido, primeiro, de trazer uma espiritualidade ativa, né? Porque ele foi uma figura muito importante ali no Vietnã, né? Na Guerra do Vietnã, que na verdade foi uma guerra americana no Vietnã, né? Inclusive o Martin Luther King traz ele como uma referência, porque ele foi um monge que ele não quis simplesmente estar meditando. Ele acreditava que mesmo, né, dentro desse contexto espiritual, que era muito importante ele ter uma palavra, ele ter uma ação, uma atitude. Eu acredito muito nessa espiritualidade que atua, e essa é uma referência para mim, porque inclusive quando você vai ler o Poemas para o Êxtase, você vai ver essa dimensão transcendental, essa dimensão que se vincula com toda a comunhão do universo, mas que não se desapega de uma perspectiva de prestar atenção, tomar consciência no sentido do racismo, e também ter uma ação antirracista, né, no sentido do machismo, e também ter uma ação, né, que atue contra o machismo, né, uma perspectiva decolonial. Então eu tento integrar naquilo que eu crio, naquilo que eu sou, uma perspectiva assim, né, de contemplação, de meditação, de vínculo com a espiritualidade, com um grande espírito em tudo, mas também uma perspectiva de atuação, né? Nesse caso política mesmo, assim, ou micropolítica que seja, né, dependendo da dimensão dessa atuação. E uma outra referência do Thich Nhat Hanh é uma frase que vai se expandir, né, para muito de uma inspiração nos versos que eu escrevo, que ele traz o seguinte, né? Ele fala sobre uma folha de papel, que ele fala que quando eu me relaciono com uma folha de papel, eu me relaciono com a nuvem, porque sem a chuva não haveria essa folha de papel. Quando eu me relaciono com uma folha de papel, eu me relaciono com a árvore, assim como o madeireiro, porque quando eu não me relacionaria com esse papel se não existisse esse madeireiro, como se não existissem os pais do madeireiro, assim como todos os ancestrais, que inclusive existe uma ancestralidade comum a mim. Então, quando eu me relaciono com o papel, eu me relaciono com os meus ancestrais, assim como o sol, assim como todas as estrelas do firmamento, porque se o sol se apaga, não existiria esse papel, assim como se deixasse de existir as constelações, não existiria esse papel. Então, quando eu me relaciono com o papel, eu me relaciono com o universo inteiro. Então, dentro dessa dimensão, quando eu me relaciono com qualquer coisa, eu me relaciono com o universo inteiro. Então, essa é uma referência muito grande, né, dentro daquilo que eu escrevo e vivencio. Não assino ser gota quando me vejo em toda a chuva. Não me visto de grão quando eu sei que sou toda areia. Deixe-me ser tudo. Eu que levantei antes do sol. Eu que morrerei depois de mim. Eu que sou escrito pelas estrelas analfabetas. Eu que agora, sempre agora, existi. Como ser apenas uma nota quando se ressoa a música inteira? Deixe-me ser tudo. Já não sei ser menos que isto. Viver é ter caso com o imprevisível. Por isso aperto as mãos do céu, pois sou folha verde primitiva a atirar-me nos abismos do desconhecido. Se Deus deu asas aos pássaros, deu coragem aos humanos,
Não espero a morte para ser estrela, sou muito mais que carne e osso. Sou queda d'água da cachoeira, um mamífero a abraçar árvores, meu espírito dança enquanto eu durmo. E na verdade, eu não sei de nada. Se amanhã eu nascer minhoca, serei feliz por toda a terra. Não quero mais que a inocência de ser peão enquanto roda. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tinha um meu melhor amigo que se chamava Diego, e o Diego era muito bom em fazer rimas, e eu não sabia fazer poesia, nunca tinha feito. Eu era muito bom em palavras do dicionário, eu achava muito rápido. E aí, naquela aliança, a gente fez um compromisso. Eu ensinei o Diego a achar palavras no dicionário e ele me ajudou a fazer poesia. Eu nunca mais vi o Diego, assim, ele saiu no meio do ano. Eu lembro até quando o caminhão de mudança foi buscar ele na escola, eu lembro dele indo embora. E eu tenho vontade, sabe, de reconectar, porque ele me trouxe a poesia, né? E de repente eu fui percebendo que tinha um dom ali, uma experiência onde eu escrevia coisas que as pessoas gostavam. E o meu sonho, quando eu era criança, era ser escritor e pescador. Eu gostava de pescar. Então eu sinto que o escrever, os livros foram realizações bem significativas também, porque a minha mãe é uma pessoa muito simples, né? Ela foi aprender a ler faz pouco tempo. Então, para mim é muito significativo pela história dela, de fugir, né? De muita violência, de pobreza, de chegar aqui em São Paulo sem saber ler, com um único papel de um endereço que ela tinha um familiar e conseguiu chegar e poder escrever um livro, sabe? E poder dedicar para ela, assim, para mim é muito significativo, né? A minha inspiração com relação à poesia é a importância da poesia na vida das pessoas, porque eu entendo que a poesia ela vai muito além de um poema escrito, né? A poesia é um estado de inspiração que eu sinto que é fundamental para a existência humana, né? Sem poesia, o ser humano se aproxima mais de um robô, de algo concreto. Eu acredito que a inspiração nos conecta com a intuição. A inspiração nos traz cores, possibilidades a mais para a vida, para a existência e para nós mesmos. Inclusive para uma grande chave que é muito se repetida, né, por muitos filósofos, né, que é fazer da vida uma obra de arte, né, que é trazer um pouco de tornar a vida algo que fuja de uma dinâmica enjaulada e permita que a vitalidade, que o entusiasmo, que o encantamento seja algo presente. Poder encantar o nosso olhar é engrandecer a nossa existência, é engrandecer nossas relações, né, é poder ensolarar a vida, né. Então eu sinto que a poesia tem essas dimensões, né? E esse compartilhar poético passa por essa natureza. Eu já fiz muito yoga na minha vida, morei numa comunidade ashram de yoga que eu sou muito agradecido, né? Que é a Flor das Águas. Mas eu nunca tinha sentido, né? Dentro dos yogas que eu tinha vivenciado, que são yogas de raízes indianas, nunca tinha sentido falar, nossa, como eu gosto de fazer isso, assim, né? Eu já tinha sentido em outras práticas, como na capoeira, e por mais que eu reconhecesse os benefícios do yoga, não era uma parada que eu sentia, pô, estou em casa, me sinto nutrido. Mas quando eu conheci o Kemetic Yoga, que é o yoga de raízes africanas, né, na verdade, né? Que é o yoga é o que a gente chama de Antigo Egito, o Kemet, né? O Kemet é a base da civilização, né? Muito se diz que é a Grécia, mas a gente está trazendo uma perspectiva decolonial e antirracista, que é o entendimento, né, de que geralmente colocam, né, que as raízes africanas e negras criaram o quê? A dança, a música, mas dentro dessa perspectiva científica, onde ocorreu um racismo muito grande pelo desenvolvimento daquilo que realmente brotou no continente africano, especificamente no Kemet, né? Que o Kemet, na beira do rio Rapi, que é conhecido como o Rio Nilo, na verdade, toda a mitologia, muita da construção do Kemet foram ganhando nomes gregos, né, com o passar do tempo, mas à beira do rio Rapi nasceu muita coisa que a gente vive hoje na nossa civilização, desde a filosofia, a agricultura, a astronomia, a astrologia, uma série de ciências, a espiritualidade, inclusive a escritura, muitas coisas nasceram ali, né, perante algumas perspectivas. E esse olhar, assim, né, que é um olhar também descolonizador, né, ao meu ponto de vista, de reconhecer os valores dessas culturas,
me trouxe uma admiração muito grande para esse yoga, né? E tanto que espiritualmente também me conectei e poder perceber o valor de algo tão antigo, né? Porque existem posturas que estão nas pirâmides, existem posturas que estão em papiros, e essa região que assim que era conhecida como Kush, né? Que tem a Etiópia, o Sudão, o Kemet, foi dessa região que vieram os primeiros indianos, né? Os primeiros indianos foram africanos. Então é bem possível que realmente, né, o yoga também tem uma raiz africana. Isso me atrai, esse resgate ancestral me atrai muito. Eu me sinto realmente nutrido em casa, então me faz muito sentido esse caminho, né, de me tornando instrutor desse yoga, porque eu senti uma sintonia, né, me senti um vínculo afetivo e espiritual. Descolonizasse até o corpo ser toda a biosfera, descolonizasse até o sangue ser urucum, descolonizasse até a fome desinventasse, descolonizasse até ser oração com as montanhas, descolonizasse até amar sem o contágio da posse, descolonizasse até compreender o idioma das violetas, descolonizasse até a paz não ser um privilégio, descolonizasse até o DNA, resgatar a origem das estrelas, descolonizasse até o átomo, desatomizar a bomba atômica, descolonizasse até iluminar-se, vagalume, descolonizasse até vencer em si o competidor. Olhar por nós, Mãe Liberdade, que todos os seres sejam livres, assim como as crianças ensolaradas pelas asas dos seus jardins. Quando eu fui buscar o design de sustentabilidade e regeneração, que foi entrar em contato com Gaia Education, foi a procura de realizar um sonho que é habitar comunitariamente a Terra, né? Viver em comunidade, porque quando teve a pandemia, por um lapso de intuição, eu me mudei para uma comunidade um mês antes, que foi maravilhoso, que é a comunidade Flor das Águas. E para mim, a gente construindo dentro de uma vivência comunitária, de vínculo com a natureza, com a terra, uma procura de soberania alimentar e práticas comunitárias e conjuntas, eu senti que freou muito os impactos da pandemia. E aquilo me fez acreditar e perceber assim, que dá certo, essa vivência coletiva dá muito certo. E a velocidade da realização das coisas quando as mentes se projetavam numa direção em comum. E dentro disso eu comecei a procurar mais conhecimentos e vivências, né? Além de ir e conhecer outras comunidades, esse estudo específico de design de sustentabilidade e regeneração foi um meio de conseguir conhecimento, sabedoria dentro daquilo que vem sendo construído no mundo, assim, né? E ela me alimenta em termos de ideias, de escuta, de possibilidades de criar as coisas coletivamente, comunitariamente, e principalmente, algo que é muito, muito importante para mim, descentralizada, né? Percebo que essa é um pulso dentro de mim, poder realizar uma vivência comunitária onde não exista um centro em uma pessoa específica, mas sim o centro é o próprio coletivo. A Terra é um grande universo composto por vários universos, né? E eu percebo que as pessoas que vivenciam mais comunidade, primeiramente, dentro da minha perspectiva até como psicólogo, elas costumam ser mais felizes, assim, mais leves, né? Porque essa dimensão de pertencimento, essa dimensão de colaboração, de vivência que vão auxiliando a pessoa a fugir de uma personalidade individual e ensimesmada, impulsiona muito a vida, impulsiona muito o bem-estar, a criação, processos criativos, processos afetivos também. Então essa dimensão coletiva, seja morando junto ou não, para mim ela é meio que uma base para a gente conseguir sustentar um estado potente de vida. E dentro das culturas, dessas culturas mais tradicionais, dentro das culturas mais tradicionais e periféricas, foi onde eu encontrei uma energia, assim, digamos, de mais amorosidade, de mais cuidado e potência criativa, no sentido de uma resiliência, né? Porque as pessoas que moram na quebrada, as pessoas que moram na floresta, elas são muito criativas e inventivas para poder sobreviver, não mais que sobreviver, viver num local de compaixão e amorosidade. E também encontrei muito disso, né, em locais onde são mais como centros espirituais, né,
onde as pessoas podiam compartilhar de suas práticas de conexão e vínculo espiritual, e encontrei manifestações muito maravilhosas, inclusive com relação à união, por exemplo, de uma perspectiva do yoga e da meditação direcionada ao plantio, né, como manifestações de agrofloresta. Isso potencializava, né, aquilo que é tradicional e ancestral, né? Então, foi uma vivência muito rica, porque o que acontece? Eu escrevo embasado nas minhas experiências. Se eu deixo de viver a experiência, se eu fico enfornado, minha poesia fica empobrecida. Então, poder entrar em contato com algo que é tão rico, que é um outro ser humano, ou uma outra vida, né? Porque poder vivenciar a relação profunda com o reino vegetal, com o mar, com os outros seres dessa existência, assim como as estrelas, é um pulso de inspiração, e tudo isso vai compondo a escrita. Tudo isso chega na ponta da minha caneta, tudo isso que foi vivido, né, é sintetizado pela ponta da caneta. Se a cada novo instante a gente se desfaz, entrego-me ao dom e à sentença em ser impermanente dente de leão. Que o vento possa nos espalhar, compartilhando o que há de melhor em nossas sementes. Irmã Sol, Irmã Lua, já não quero mais ser super-herói. Há tanto de Deus em simplesmente ser humano. Quantas voltas ao mundo para voltar ao centro. Sua melhor medicina é ser você mesmo. Que a certeza que nada nessa terra nos pertence não nos tire o presente e a coragem de amar plenamente. Viver é melhor que sonhar. Sim, o mundo é cheio de mentiras, mas qual é a pior mentira do que a gente tentando se enganar? Dancei com a cor da sua voz, há tanto que os olhos não podem ver. Valsam as auras das flores das árvores, louvando os ninhos dos bem-te-vis e bem-quereres. Ah, compreender o idioma das flores, antes que o céu desabe em nossas cabeças e as borboletas percam todas as cores. Quando crescer, quero ser chuva, beijar a terra até fertilizar o fim de toda a fome. A raridade da imensidão dos seus olhos não se repete em nenhuma estrela de todos os multiversos. Por isso eu peço, jamais perca o brilho do olhar. E mesmo que nosso lar desabe em barrancos de desesperança, jamais esquecer que a morte do casulo é o nascimento de toda a borboleta. A morte do casulo é o nascimento de toda a borboleta. Vem, vem, desperta a poesia no seu coração, faz do céu estrelado o nosso único cobertor e amar até o seio das nossas imperfeições. Vem, desperta a poesia no seu coração, viver sem nada e esconder é incendiar de cores a flor da vida. Não temos tempo a perder. Passarinhos, não chamem a gaiola de céu, é muito pouco guardar o coração dentro do peito. Não temos tempo a perder, declare seu amor. Não temos tempo a perder, declare seu amor à vida. Hoje eu sou nômade. Por que eu sou nômade? Porque eu me sinto um pesquisador da terra, um pesquisador de possibilidades de vivências comunitárias e alguém que faz como um conector, né? Hoje eu me vejo conectando várias pessoas diferentes, né? Principalmente os povos originários, os povos da periferia, né, com outras pessoas, né, que estão mais numa região mais central. E eu vejo hoje, para mim, que a principal potência de manifestação de vida, inclusive dentro de uma dimensão política, é a amizade. Não existe valor maior nessa existência, dentro do meu ponto de vista, do que a amizade. Inclusive, numa relação mãe e filha, se não tem amizade, para mim isso não tem tanto valor. Como qualquer outra relação, né? Um relacionamento afetivo, amoroso, uma relação de trabalho sem amizade, tudo isso fica muito despotencializado. Então eu acredito que a amizade é a grande semente que a gente pode se espalhar por essa terra. Então eu estou numa vivência de fundamentação, de expansão, né? Também dentro desse veículo que é a amizade. E dentro dessa perspectiva, né, as próprias pessoas vão servindo muito como um veículo de inspiração. Não só as pessoas, né? Que a gente vai ganhando amizade com as árvores também, com os animais, né? Enfim, é bem infinito esse campo de possibilidades da amizade, né? Agora eu vou finalizar com um poema onde o final dele é uma homenagem a duas grandes amizades, né? Que é a Regina e um gato que eu tinha, que é o Coragem. A Regina era uma amiga que ela se descobriu com câncer, e esse poema era o poema favorito dela, né? Que é um poema que fala sobre o efêmero
E dentro do efêmero, como a gente pode se entregar para a vida, assim, querer aproveitar realmente a cada instante, assim, não fugir, né? Mesmo que seja uma única faísca, aproveitar essa faísca da vida, se essa é a nossa oportunidade. Inclusive, é um poema que fala sobre o fósforo, né? E duas amigas dela, depois que a Regina desencarnou, fizeram essa tatuagem, né, com um fósforo aceso, né? E é muito significativo, eu sempre lembro dela, né, quando declamo essa poesia. Então, vamos lá. Jamais perder de vista que hoje pode ser o último dia de nossas vidas. Jamais perder de vista que hoje tudo pode ser pela última vez. Fazer da vida uma obra de arte faz a terra girar por mais novos instantes. E não existe lugar mais perfeito que está dentro do peito. Dançar é esperançar no quilombo da alma. Da vida semeadora de pluralidades, corremos feito crianças, de braços abertos e sem jaulas, brincando da dissolução do tempo, brincando da dissolução do tempo em sonetos corriqueiros, docemente selvagens. E quem sabe abraçar a vida como um relâmpago abraça o chão. E quem sabe abraçar a vida como um relâmpago abraça o chão. Tocar alto o nosso maracatu, os decibéis que perfuram a surdez dos privilégios. Os decibéis que perfuram a surdez dos privilégios. Jamais andar pelas ruas como se todos fossem estranhos. Quero romper a barreira da distância com um abraço de olhar. Quero romper a barreira da distância com um abraço de olhar. Não pedimos mais remédios, senão o sol na ponta dos nossos pincéis. Fazer da vida uma obra de arte vai nos livrar do mal de sermos mecânicos. Deixem os robôs serem robôs. Vamos amar do meio-dia à meia-noite, da meia-noite ao sol nascente. Nos deleitarmos feito cavalos, mais velozes que o próprio medo. Plantar silêncio de sorrisos em canteiros de girassóis. Nosso corpo é terra, onde dançam multidões. Nosso corpo é terra, onde dançam multidões de deuses e deusas. Nosso corpo é terra, onde dança o infinito. Entre o medo de amar e o medo de afogar, prefiro não ter medo. Mais vale um instante do fósforo do que o palito nunca aceso. Amar o céu sem amar a terra é morrer sem caminhar o próprio destino. Um grão de areia tem tantos átomos como estrelas no céu. O que não está aqui não está em nenhum outro lugar. Mãe Terra, és júbilo universal. Faz da fé um tchaná passarinho, do voo seu destino e da comunidade o vosso pão. Não esqueceremos as tragédias para que não se repitam. Jamais perder a esperança, viver é achar caminho. Revoluções não se levantam com as árvores caídas. Quero ver meu povo sorrindo, com a barriga cheia da vida. Regar com nossas próprias mãos o sonhar das borboletas. Terra para os indígenas, para assim como o rio que encontra o mar. Curumim encontrar ancestral, um colibri à espreita do nascer do sol, bebendo o pôr do sol no reflexo da água. Que todos os seres estejam embriagados de vida.